Fala galera, você que tem dúvidas em progressão geométrica, ou a famosa PG, fica até o final dessa aula que você vai conseguir entender de forma geral e ter um conhecimento para você poder realizar as questões de vestibular, de concurso militar, o que seja. Mas lembre-se, antes de começar a aula, lembre-se, matemática é prática. Então todo vídeo que eu fizer aqui eu vou ter que estar frisando isso. Depois das aulas, da teoria, lê um livro, faça o que você quiser, anote se for o seu jeito de aprender, mas nunca deixe de fazer as questões, ok? Progressão geométrica, ou PG, ela vai acontecer quando você tem uma sequência numérica, como eu representei aqui. Então você tem essa sequência de 2, 4, 8, 16 e 32. Essa sequência numérica, numa progressão geométrica, ela vai acontecer a partir de multiplicações. Show de bola? Então sempre numa PG você vai ter multiplicações consecutivas a partir de um mesmo termo, ok? Chamado de razão. Então, básico. Vamos lá. Nessa PG que eu demonstrei aqui para vocês, ela tem 5 termos, ok? Só contar 2, 4, 8, 16 e 32. São 5 termos. Portanto, esses 5 termos é o chamado de Nzinho, ok? Que tem até aqui na fórmula aqui, ó, do termo geral. Então, o que é o Nzinho? São os números de termos. Agora, o que é o tal do AN, o tal do A1? Basicamente, esse A1, A2, A3, A4, A5, A infinito, são basicamente os termos, a posição dos termos nessa progressão geométrica. Então, como eu demonstrei aqui para vocês, o A1 é o 2, o A2 é o 4, o A3 é o 8. O que são esses termos? Basicamente, é a posição deles nessa progressão, ok? Então, qual a posição do 16? É a quarta posição, portanto, ele é o A4. Qual é a posição do 32? É a quinta posição, portanto, A5. Fechou? De boa. Então, A1 é o chamado primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro, A4 é o quarto e A5 é o quinto. E nesse caso aqui, nessa progressão, que é uma progressão geométrica finita, ela tem um número exclusivo de termos, o A5 é o chamado AN. Mas que diachos é AN? Basicamente, como eu disse, N é o número de termos. Então, se ela tem 5 termos, é só substituir esse N pelo número de termos. Portanto, A5 é o quê? É o último termo. Nossa, isso que é um AN? Sim, simples assim. AN, último termo, ok? E a razão, como eu disse, é a alteração entre multiplicações que essa progressão geométrica vai acontecer. Então, do 2 para o 4, multiplicou por 2. Do 4 para o 8, 2. Do 8 para o 16, 2. E do 16 para o 32, 2 também. Então, essa é a razão dessa PG. Continuando aqui, termo geral de uma PG. Sempre. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Jesus, o que diachos é isso? Basicamente, tudo que eu expliquei para vocês. Vocês já conseguem entender o termo geral da PG. AN é o último termo. A1, primeiro termo. Q é a razão, ou seja, o número que multiplica esses termos. Nesse caso aqui, a razão é 2, porque os termos se multiplicam de 2 em 2. Show de bola? E o N é o número de termos, ok? Então, show de bola. Aqui eu botei alguns exemplos. Por exemplo, digamos que o AN for a 10, ou seja, essa PG terá 10 termos. O A2 for o AN, então essa PG tem 2 termos. Se o AN for A4, então essa PG tem 4 termos. Show de bola. Agora, vamos lá. Como que a gente descobre um A10? Sempre pega o A1 e multiplica pela razão elevado a o 10 menos 1, que é 9. E o A2? A1 vezes Q elevado a 2 menos 1, 1. E o A4? A1 vezes Q elevado a 3. É só você ver. Se é o 10 aqui, o Q vai estar elevado a quem? 9. Se é o 2 aqui, o Q vai estar elevado a quem? 1. Se é o 4, o Q vai estar elevado a quem? 3. Não tem esquema, cara. Grava isso aqui que você já vai desenvolver bastante as questões, ok? E agora eu vou estar passando por outro quadro para estar, então, iniciando o conceito de soma dos termos de uma PG.
lembre-se que a soma dos termos da PG pode ser tanto finita quanto infinita, dependendo do número de termos dessa PG, o chamado Nzinho. Então vou estar apagando isso aqui e continuando no próximo quadro. Continuando agora, família, soma dos termos de uma PG. Como eu havia afirmado, a soma dos termos de uma PG pode ser tanto finita quanto infinita. Isso vai ser determinado a partir do número de termos dessa PG. Como que você descobre a soma desses termos? Basicamente, há duas fórmulas, né? Uma para cada sentença. Vamos começar pela soma dos termos de uma PG finita. Se ela é finita, ela tem um número limitado de termos, correto? Então vamos lá. Aqui eu representei a fórmula geral de uma soma de termos finita, que é A1 vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Tudo isso sobre a razão menos 1. Ok? Então, basicamente, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Show de bola? Então, vamos lá. Como eu já havia afirmado, A1 é o primeiro termo, Q é a razão, N é o número de termos e menos 1 é menos 1. Então, vamos lá. Numa questão, ela te daria essas informações. Você não vai ter que tirar de algum lugar aí, ok? Ela geralmente te dá algumas informações ou ela te pede para descobrir alguma delas. Show de bola? Então, aqui, por exemplo, eu botei uma PGzinha aqui, ó. 2, 4, taranã, taranã, até o 64. Concorda comigo que vai ser completamente fora de questão você ficar somando todos os termos da PG numa hora de uma prova? Você vai perder um tempo gigantesco que não precisa disso, sabe? Então entenda a forma, não tente gravar, entenda. Se você quer a soma dos termos de uma PG finita, é só usar essa fórmula aqui. Nessa PGzinha que eu coloquei, o A1 é o primeiro termo, que é 2, exatamente. A razão é sempre o termo consecutivo e o termo anterior a ele. Então, o termo pós-posto e o anteposto. Basicamente, traduzindo se você tem um A1, um A2 e um A3. O A3 dividido por A2 é a razão. O A2 dividido por A1 é a razão. Por quê? Porque se não são multiplicações, qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, fechou. Então, a razão aqui é de 2 em 2. Então, show de bola. Para você descobrir a soma, é só encaixar lá na fórmula. O A1 é 2. A razão, que é o Qzinho, é 2 também. O N seria o número de termos. Na questão, ela vai te dar, geralmente, o número de termos. Então, ela vai falar assim, numa PG de 10 termos, então você coloca no N ali, 10. Isso, menos 1, parará, faz o cálculo e mata. Agora, na soma dos termos de uma PG infinita, isso é uma parada que me deixa muito, assim, perplexo. Como que você vai somar termos consecutivos? Isso vai dar um resultado assim que você pode visualizar, vai dar um número. Como é que uma soma infinita dá um número exato? Isso é uma coisa que me deixa bem perplexo, né? Mas dá de vez da matemática. Vamos lá. Numa soma de termos de uma PG infinita, você vai ter essa formulazinha aqui, bem mais simples. O primeiro termo sobre 1 menos a razão. Matou. Show de bola? Então eu botei aqui essa PGzinha, por exemplo. 4, 8, 16 até o infinito. Concorda comigo que a razão é a mesma coisa, 16 sobre 8 ou 8 sobre 4, que é 2. Então esses termos vão se multiplicando de 2 em 2. Show de bola? O A1 é 4, então ficaria 4 sobre 1 menos 2, que é a razão. E aí você descobre a soma infinita dos termos de uma PG. Lembrem-se, numa soma infinita você obviamente não vai ter o AN. Por quê? Quem que é o AN? Você vai descobrir? Não, porque é infinito. Então como é que você descobre o último termo de um infinito? É perplexo, né? É um paradoxo, não tem como. Então, se a questão ela pode perguntar se tem um AN, acredito eu, na minha mera burrice, que não tem AN, né? Porque se são termos infinitos, não tem como você dar um termo, um último termo, porque sempre vai ter um lá à frente. Show de bola? Então, fechamos soma dos termos de uma PG. E é isso que você precisa saber sobre uma PG, tá? Bem de boa. Espero que tenha ajudado aí vocês nessa matériazinha. E eu vou estar resolvendo alguns exercícios e vou estar postando aqui para ajudar vocês também nessa preparação ou no estudo de vocês, o que vocês quiserem fazer, tá? Espero ter ajudado. Valeu, família!